Bom, segundo ano, aqui o professor Valdivino, Geometria, segundo bimestre. Lembrando que nós estudamos Geometria Espacial e estamos dando sequência naquelas teorias. Hoje nós vamos estudar cilindro. Nas aulas anteriores nós estudamos tudo sobre pirâmide. Área, volume e tronco de área e tronco de volume. Isso aí foi nos vídeos anteriores que eu já até postei os exercícios corrigidos. E agora nós vamos entrar na geometria espacial também, só que vamos estudar a parte cilindro. Pessoal, volto a afirmar e pedir a vocês que continuem fazendo as atividades, assistindo os vídeos, porque são com essas atividades feitas que eu vou validar a presença e atribuir uma nota. Não deixem de fazer as atividades. Toda semana tem vídeo novo, toda semana tem conteúdo novo e tem atividade nova, beleza? Outro detalhe que eu quero pedir para vocês, apesar que vocês, até que as turmas de vocês eu não vejo tanto problema, quando vocês postar lá no grupo geral, vocês tentam colocar o nome da matéria, por exemplo, exercício de matemática, ótimo. Ou então vocês especificam exercício de geometria, exercício de álgebra. Por quê? Porque quando vocês colocam na plataforma, todos os exercícios de todos os professores estão ali dentro. Identificado facilita para que eu possa corrigir. Porque às vezes eu demoro a corrigir, não é porque eu olho várias vezes no dia, é porque às vezes vocês não identificam e às vezes passa batido quando eu estou olhando os vídeos. Então, se você identificar exercício de matemática, ótimo, ali eu já vou saber, beleza? E se caso ficou algum exercício de vocês do primeiro bimestre, que caso vocês com algum problema de internet ou celular não conseguiu fazer, pode fazer ainda e me envia. Eu vou validar tudo como nota, não vou diminuir nada, tá? Só para vocês terem todos os exercícios feitos e postados. E quando voltarmos, eu vou dar o visto no seu caderno. Não esqueça, faça no seu caderno, deixa registrado e envia para que eu possa olhar. Mesmo eu olhando lá, não vai falar, professor já olhou, vou deletar meu caderno. Não, quando eu voltar eu quero dar o visto no seu caderno para constar essas atividades feitas, beleza? Então vamos aqui para a aula de hoje. Bom, segundo ano, Geometria Espacial, segundo bimestre 2020, alunos do Colégio Marechal Malé. Vamos lá, pessoal. Pessoal, lembrando vocês que nós vamos agora começar a parte de cilindro. Cilindro é uma figura boa de estudar. Ela é meio complexazinha, mas uns detalhes bem tranquilos. Primeiro vamos entender o que é o cilindro. Todo mundo conhece um cilindro. Um exemplo bem clássico do cilindro é uma lata de refrigerante, né, pessoal? E quais os elementos que tem no cilindro? Pessoal, eu sempre faço a minha maquete, eu sempre faço o meu planejamento antes para que isso facilita para mim e para vocês também, que o vídeo não fica muito extenso. Por isso é que eu faço toda essa maquete antes. Eu sempre faço a lápis e deixo para passar a caneta na hora que eu estou explicando para você entender os detalhes, beleza? Por isso que sempre vocês vão ver as minhas aulas, a maquete feita. É como eu faço na sala, né, pessoal? Tem o planejamento, eu tenho que planejar tudo antes para depois eu administrar isso para vocês. Então vamos lá, pessoal, o cilindro, nós temos aqui, ó, esse cilindro ele é inclinado, certo? Você pode perceber que o cilindro inclinado, ele não forma ângulo de 90 graus, tá, pessoal? Então aqui eu tenho esse cilindro, ele está um pouco inclinado, mas os elementos que eu tenho, tanto no cilindro reto como no cilindro inclinado, é o mesmo, tá, pessoal? Então aqui, ó, tem a parte superior, né? Você tem a base superior, e você tem aqui um raio, tá, pessoal? O raio ele vai da linha até o centro, tá? E aí também na base inferior também você tem um raio. Ó, o outro raio aqui, ó. Quando você une os dois vértices lá, pessoal, o centro da circunferência superior, porque isso aqui é uma circunferência, né, pessoal? Tá claro. Aqui também é uma circunferência inferior. Quando você une os dois vértices, aqui forma o quê? O eixo. O nome disso aqui é o eixo, né? Lixo não, tá? Eixo. Então você tem a base superior e na base superior você tem também um raio, tá, pessoal? Tem a base inferior e na base inferior você também tem um raio, tá ok? Pessoal, esse lado aqui, o nome disso aqui é geratriz, tá? Geratriz. Tudo bem? Então, volto a dizer para vocês, esse cilindro inclinado ele é chamado cilindro oblíquo e não forma ângulo de 90 graus. Ó, vou colocar o ângulo bem aqui, ó. Vou representar o ângulo por essa letra grega, o alfa. Então, pessoal, não esqueça, esse ângulo que é o chamado de alfa, ele é diferente de 90 graus. Ele pode ter qualquer valor menos 90. E o eixo lá, né, representado aqui, ó, olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Você tem o lado da base superior com a inferior, isso aqui tudinho, ó, eu vou representar pelo H, que o nome desse H é chamado de altura, ok, pessoal? Tá claro para todo mundo? Beleza, esses são os elementos do cilindro. Então você tem duas bases, que é formada por um círculo, né?
Base superior, base inferior. Você tem a geratriz é o lado, né, pessoal? O lado. Você tem do centro da base superior com o centro da base inferior, isso aqui é chamado de eixo, tá? E a altura, tudo bem? E sabendo que o cilindro oblíquo não tem ângulo de 90 graus. Agora nós vamos ver o cilindro que tem ângulo de 90 graus, o cilindro reto. Pessoal, o cilindro reto é o mesmo que o cilindro de 90 graus. Os elementos são os mesmos. Você tem a base superior e tem o raio, tá? Você tem a base inferior e tem também o raio aqui, ó. Lembrando vocês, pessoal, que aqui eu tenho a minha geratriz. A geratriz do cilindro reto é igual à altura, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante para vocês. Do meu cilindro reto, a geratriz é igual à altura. Se eu falar cilindro reto, a altura é igual a geratriz é igual à altura, é a mesma coisa, tá? E aqui sim forma ângulo de 90 graus. Olha o ângulo de 90 graus aqui, ó. Aqui também forma ângulo de 90 graus, olha aqui, ó. Lá em cima também e vice-versa, tá, pessoal? Porque se eu tirar isso aqui, pessoal, você vai ter algo no formato mais ou menos assim, ó. O corpo do cilindro, né, pessoal? Você vai ter algo mais ou menos aqui, ó. Se eu prolongar aqui, ó, porque aqui está o centro, né, pessoal? Você tem o raio até aqui, aqui também é raio. A mesma coisa, você tem o raio até aqui, aqui também é raio. Então, eu vou tirar essa parte todinha aqui, ó. Tirei essa parte aqui, ó, que ela está aqui. Então, aqui sim, ó, você tem a sua altura, que é igual a geratriz, e aqui todos eles vão formar ângulo de 90 graus. Beleza? Tá claro, então? Beleza. Agora, cilindro de revolução. Pessoal, por que é chamado cilindro de revolução? Porque ele vai fazer um eixo girar 360 graus, tá? Por isso é chamado, ó, eixo de cilindro de revolução. É fazer o eixo girar 360 graus. Bom, você está aqui no eixo, tá vendo o eixo aqui? E esse cilindro ele vai dar um giro de 360 graus. Então ele vai girar e aí forma o cilindro completo, tá? Então, pessoal, não esqueça disso, ó. Solo de revolução a partir de um retângulo é caracterizado. Então aqui nós temos aqui um retângulo, ó. Vou desenhar um retângulo aqui para vocês, tá, pessoal? E aí eu vou fazer a revolução dele. Então, pronto. É a partir de um retângulo. Tá aqui o retângulo, certo? Ó, o meu eixo tá aqui. Lembra vocês, aqui tá o meu eixo. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer uma revolução. Eu vou fazer uma volta de 360 graus. Aqui e aqui também, ó. Uma volta de 360 graus. Pronto. Aí aqui você tem completando, né, o cilindro e aí virou o meu cilindro. Por isso que é chamado, ó, cilindro de revolução. Ele forma através de um retângulo, tá? Então, onde está o meu eixo, né, pessoal? Aqui você tem o raio, que é o mesmo desse lado aqui também poderia. Aqui também eu tenho o raio, tá? E esse eixo aqui é a intersecção, que vai formar o quê? 360 graus. Toda circunferência forma 360 graus. O que eu formo na base superior é o mesmo da base inferior. E aqui é a minha altura. Tá ok? Outra informação importante no cilindro, pessoal, é a secção meridiana, ó, secção meridiana no cilindro reto, ou equilátero. Lembrando vocês que é um cilindro reto, porque forma ângulo de 90 graus. Equilátero porque todos os lados são iguais, tá, pessoal? Então aqui eu tenho também mais um cilindro, ó, tá desenhado aqui, meu lindo cilindro. Aqui você tem a base superior e aqui você tem a base inferior, tá, pessoal? Aí você pega o meio, veja onde é que está a base, né? Você pega o centro, o meio, a metade, ponto médio. Aqui, ó, esse pedacinho chama raio e esse outro também é o raio, tá? E a altura você já sabe que é a geratriz. Cilindro reto, a altura é igual a geratriz. Secção meridiana, eu vou separar agora só o corpo do cilindro, sem as bases. Então você tem essa parte aqui, ó, e essa parte aqui. Então se você tem R aqui, que é esse R aqui, ó, e você tem esse outro R aqui, ó, você concorda que a base dele é formada por 2R? A base dele é formada por 2R. E você já sabe que a geratriz é igual à altura, porque é um cilindro reto. Tá? Então, a secção meridiana do quadrado é isso. O corpo do cilindro é um quadrado, sabendo que a base dele é formada por 2R. Tá? Então, essa base é 2R, aqui também é 2R, se todos os lados são iguais. Um cilindro é equilátero se sua secção meridiana é quadrada. Portanto, a sua geratriz vale 2R. Por quê, pessoal? O lado do quadrado, o quadrado não tem todos os lados iguais? Então, eu posso dizer que essa base vale 2R, essa altura vale 2R, essa outra base 2R e essa altura 2R. Por isso é que ele está dizendo, ó, cilindro é equilátero se sua secção meridiana for um quadrado. Se é um quadrado, a sua geratriz vale 2R.
Pessoal, uma outra informação importante que eu encontrei ali foi o diâmetro. Vocês já sabem que o diâmetro ele é de um lado a outro. Então, se eu quero dizer o raio aqui, vale R. Se eu quero o diâmetro é de um lado a outro. Então, ele vale 2R. Não esqueça disso, que o diâmetro é sempre o dobro do raio. Dobro 2 vezes o valor do raio. Isso é uma informaçãozinha importante, porque nos livros, em vez deles dar o raio, eles podem dar em forma de diâmetro. Se ele der o diâmetro, você pega a metade, é o raio. Se ele der o raio, você multiplica por 2. Beleza? Outra informação importante que nós temos é o estudo das áreas. Bom, nós sabemos que, como na pirâmide, como no prisma, o cilindro também tem áreas. E as áreas que nós temos aqui, pessoal, é nada menos a área da base. Pessoal, o cilindro tem quantas bases? 2. Concorda comigo? Você enxerga, eu sei que enxerga, você já viu isso. Cilindro tem 2 bases, a superior e a inferior. E olha para a base do cilindro, é o quê? Um retângulo. Ou desculpa, olha para a base do cilindro, é o quê? Um círculo. Se é um círculo, você vai calcular a área do círculo e multiplicar por 2. Então tá aqui, ó. A área da base é o mesmo que a área do círculo. Qual é a área do círculo? A área da base é π vezes r ao quadrado. Isso aqui, pessoal, ó. A área do círculo, pessoal, a área do círculo é nada mais, nada menos que π vezes r ao quadrado. Isso aqui é a área do círculo. Então, você calcula o valor de uma e multiplica por 2. Por que por 2? Porque o cilindro tem 2 bases. Beleza? Então, a área da base é π vezes r ao quadrado. A área lateral é 2 vezes π vezes r vezes h, que é a área lateral. Sabendo, pessoal, que se eu quiser transformar o valor de π, tá? Π vale 3,14, tá? Aproximadamente 3,14. A gente sabemos que o valor do π é infinito, mas a gente considera 2 casas depois da vírgula. E a área total? A área total é 2 vezes a base. Por isso que eu falei para você. Quando eu quero calcular a área da base, apenas uma base, eu só calculo a área de um círculo, que é π vezes r ao quadrado. Então, a área da base, uma base, é π vezes r ao quadrado. Então, isso aqui é a área da base do círculo. Porque se você calcular a área da base, seja ela superior, seja ela inferior, o resultado é o mesmo, entendeu? Só que quando eu quero a área total, aí você vai ter que multiplicar por 2. Tá? Porque a área total é toda a figura, não pode ficar nada de fora. Se você considerar apenas uma, você está deixando uma base de fora. Então, por isso que é 2 vezes AB. Entendeu? Por quê? Por que 2 vezes AB? Porque eu tenho 2 bases, mais a área lateral. Isso aqui somado da área total. Então, pessoal, se eu pedir para você a área total, você é obrigado a calcular a área da base de uma delas e calcular a área lateral. Porque a área total você vai pegar as 2 bases, multiplicando, né, o resultado de uma por 2, mais a área lateral. Tá claro? É daqui vem as formas. Deduzir a forma da área lateral. Pessoal, vamos embora ver entender por que a área lateral é 2 vezes π vezes r vezes h. Bom, o cilindro todos vocês já conhecem. Então, nós temos o cilindro, que é uma lata de refrigerante. Não é isso? Então, tá aqui uma lata, ó. Você tem a base superior e a base inferior. E nós já sabemos que do centro até a um lado, isso aqui é chamado de R. O corpo é chamado de altura, ok? E aqui também você tem o raio, tá, pessoal? Agora eu vou planificar. Lembra como eu disse para vocês? Planificar é você abrir a figura. Então, pessoal, vejam bem. Se eu tenho uma lata, eu enrolo nessa lata uma folha de papel. Quando eu abro essa folha de papel, isso aqui vai virar um retângulo. Ó o corpo aqui, ó. É só esse pedaço aqui, pessoal, aberto, tá? Isso aqui, ó, só isso aqui, ó. Ó, esse pedaço aqui, é esse aqui. E ela tem 2 bases, não tem? Se ela tem 2 bases, e as bases é um círculo, então você vai ter uma colada aqui, ó, no corpo. Pessoal, a área, aí aqui nós temos a altura, certo? Nós temos a altura. Como é que você calcula o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência, ele é dado por 2 vezes π vezes o r. Não é isso, pessoal? O comprimento da circunferência é dado por 2 vezes π vezes r. Por quê? Isso aqui não é o comprimento da circunferência, pessoal? Isso aqui é o comprimento da circunferência. Então, o comprimento da circunferência é dado por quem? 2 vezes π vezes o raio. É por isso que a sua área lateral, ela é formada por quem? Por a área lateral, ela é nada mais, nada menos que o quê? 2 vezes π vezes r vezes h. Tá aqui.
porque é o comprimento da circunferência vezes a altura. Eu coloquei as observações aqui, ó. O comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes r. Beleza? E como é que se calcula a área do retângulo? Não é base vezes altura? Isso aqui é um retângulo, tá, pessoal? Ó, isso é um retângulo. Esse é o comprimento da circunferência. O que é o comprimento? É de um lado ao outro. Comprimento da circunferência. Então, ele é calculado por essa fórmula aqui, 2 vezes π vezes r. E a altura h. Como é que se calcula a área do retângulo? Olha a geometria plana aí no seu sangue, lembra? Geometria espacial, você tem que dominar a plana. Se você não dominar a plana, você se ferra. Por quê? Porque você lembra de pirâmide? Você viu tanto que nós buscamos lá na geometria plana? Nós ainda estamos na geometria espacial, não acabou não, tem muita coisa. Geometria espacial é a plana toda dentro dela, por isso que você tem que ter um domínio da plana. Mas se não tiver, eu lembro vocês, tá? Não esquece não. Então, a área do retângulo é base, né, pessoal? Base vezes altura. Pronto. E a base vezes a altura vai dar nada mais a área lateral do cilindro, que eu acabei de falar para você. Quem é a base? É 2 vezes π vezes r, porque é o comprimento da circunferência, vezes a altura, que é h. Pronto, tá aí a forma. Deduzir a forma da área lateral foi pedido de um aluno. Beleza? Continuemos, então. Agora vamos para o exercício, que é o mais gostoso, né? Determine a área lateral de um cilindro circular reto. Ó. Informações importantes, que o raio vale 8 e a geratriz vale 20. Pessoal, lembra bem. Professor de Deus, o que ele pede para eu calcular a área lateral? Primeira coisa, você tem que lembrar da forma da área lateral. Olha ela aqui, ó, a forma da área lateral. Eu sempre repito nos meus cálculos para vocês memorizar. Porque num concurso e num vestibular, a forma não vai estar lá não. E ninguém vai ter dó de você. Então, é 2 vezes π vezes r vezes h. Professor, o raio ele me deu, maravilha. Mas o h ele não deu, professor. O que eu faço? Gente, ele falou cilindro circular reto. Se é reto, significa que a geratriz é igual à altura. E eu faço questão de colocar a palavra reto, mas eu não te dou a altura. Por quê? Porque você tem que ter isso em mente. Que no cilindro reto, geratriz é igual à altura. Então, qual é o problema? Então, e ele deu para nós, ó, a nossa geratriz vale 20. Então, quer dizer que a nossa altura vale quanto? Vale 20. Beleza, pessoal? Então, agora é só jogar na fórmula. Ó, ainda coloquei a observação. Ó, se o cilindro é reto, anjo de Deus, a geratriz é igual à altura. Cilindro reto, geratriz é igual à altura. G é igual a H. Então, agora é só substituir na fórmula. Aí não vai ter problema, não. Professor, e o π? Ah, deixa o π, não vai problema. O raio vale 8, tá? Por exemplo, aqui que eu falei para vocês, ó, em vez de eu ter colocado 8 aqui, eu poderia ter escrito aqui, ó, o raio diâmetro 16, ó. Determine a área lateral de um cilindro reto de diâmetro 16. Eu poderia ter colocado, em vez de ter colocado o raio, colocado o diâmetro. Aí você fala, agora me lascou mesmo. Se a fórmula é raio, como é que ele me dá em diâmetro? Como é que você descobre o raio? Se eu te dou em diâmetro, só você pegar o número e dividir. Se aqui fosse 16, você dividia por 2, que dava 8. Beleza? Então fique atento, pode ser em forma de diâmetro. E geratriz é igual à altura. Então pronto, vezes 20. Fica atento nessas observações, que a área lateral é igual. Aí você multiplica, ó, 8 vezes 2, 16, vezes 20, que a área lateral é nada mais, nada menos, 320π. Pessoal, como eu estou falando de área, olha a unidade que eu te dei, centímetro. Então, é centímetros quadrados. Muito fácil, né, pessoal? Fala a verdade. Segundo ano não é difícil, não. É muito mais fácil do que pirâmide. Pirâmide, ela é bem atentadinha. Aqui, não. Continuando, tá, pessoal? Vamos lá para a nossa próxima resumo. Resumo, não. Mais um exemplo para vocês fixarem. Pessoal, o próximo exemplo que nós temos é o seguinte. Um cilindro equilátero, ó, cilindro equilátero tem, ó, 30 diâmetro. Diâmetro não, que loucura, porque eu vi o D, falei diâmetro. 30 decímetro, tá? Decímetro, 30 decímetro de geratriz. Opa! 30 decímetro de geratriz. Então significa que a minha altura é igual a G. Beleza? Então vamos embora ver. Determine a área total e a área da base. Pronto, aqui ele quer duas coisas. Ele quer a área total e a área da base. Se ele quer a área total, então é melhor você fazer logo tudo. A área da base, a área lateral para chegar na total. Cilindro equilátero. Informação importante. Lá na teoria você viu isso aqui. Ai, professor, não me lembro não. Mas eu vou te lembrar, anjo de Deus. Cilindro reto ou equilátero. O que ele diz para nós? Que a geratriz é igual a H e ela vale quanto? 2R. Tá bem aqui, ó, geratriz igual a 2R. Essa é a regra para o cilindro equilátero ou cilindro reto. Então, vamos lá. Aqui, ó, geratriz é igual a 2R. E a geratriz é igual a
H. Tá claro? Tá claríssimo, né? Continuando. Pessoal, então vamos colher os dados do problema. Eu sempre gosto de colher os dados. A geratriz é igual a 2R. Não é isso? Só que ele diz para nós que a nossa geratriz, ela vale quanto? 30. E eu tenho que descobrir aqui o valor do R. Eu preciso descobrir o valor do R. Ele está dizendo, ó, um cilindro equilátero tem 30 decímetros de geratriz. E eu sei que geratriz é igual a 2R. Então pronto, com essa regrinha aqui eu consigo descobrir o valor do R. Olha ele aqui. Então no lugar da geratriz eu vou colocar 30, que é igual a 2R. Ele está multiplicando, passa dividindo, que é igual a R. Toda fração é divisão. 30 dividido para 2, opa, descobriu o valor do raio. Pronto, descobriu o R. Se você descobriu o valor do R, outra informação importante. Na geratriz equilátera, ou no cilindro equilátero, significa que a geratriz é igual à altura e que ambas valem quanto? 30, que deu lá na questão para nós. Ó, geratriz vale 30. Então, a altura é igual a quem? A 30, beleza? Agora vamos calcular a área da base. Qual é a forma da área da base? Π vezes R ao quadrado. Então, a área da base é igual. Mantenha o π, tá, pessoal? Quanto é o R? Acabei de calcular aqui, ó. Tá enxergando, não? R é 15. Então, é 15 ao quadrado. Que a área da base é igual a 225π. Ai, professor, mas que número grande é esse? Multiplica aí, filho de Deus. 15 vezes 15 para você ver. 15 vezes 15, 225. Só que nós estamos falando em área, a unidade lá está em dm, decímetro. Então, decímetro ao quadrado. Calculei a área da base, ele pediu na questão, ó, a área da base. Só que ele pede o quê? A área total. Então, eu sou obrigado a calcular a área lateral. A área lateral, então, é 2 vezes π vezes R vezes H. Essa é a fórmula. E eu espero que você memoriza. Que na prova eu não vou colocar, só de ruim. A área lateral vai ser 2 vezes π vezes... Quanto é que vale o raio? Você não está enxergando aqui não, que eu acabei de calcular? Eu sei que tá. Você enxerga, você é um aluno exemplar, estudioso. E o H? O H também eu acabei de calcular. Cadê o H? Cadê o H? Eu acabei de calcular? Não, foi dado na questão, né? 30 geratriz. Geratriz é igual à altura, então H vale 30. Nessa turma tem aluno que não está fazendo atividade. Eu não quero citar o nome não, apesar que a minha língua está coçando. Mas eu vou esperar um dia e eu vou falar, você que não está fazendo. Eu sei que aqui nessa turma 90% está fazendo, mas tem um ou dois bonitinhos que não está fazendo. Eu estou de olho em vocês, eu pego vocês. 15 vezes 2, multipliquei aqui, ó. 30π. Vezes o outro 30, tá, pessoal? Esse 30 aqui é porque eu multipliquei aqui, ó, 15 vezes 2. Aí agora multiplico os dois, vai dar 900. Pessoal, e outra coisa, não adianta vocês fazerem uma atividade e parar não, vai achar que me engana não sou bobo não. Eu olho todos os dias a atividade postada e vejo referente de qual matéria, tá? Não fica achando que vocês me enganam não. Que aluno é terrível. Pronto, pessoal, multipliquei esses dois, ó, deu esse valor. Agora vamos para a área total. Como é que é a área total? A área total é 2 vezes o AB, esse 2 porque tem duas bases, mais a área aqui, lateral. Então, a área total é igual a 2 vezes. Qual é a área da base? Você acabei de calcular aqui, ó, a área da base aqui, ó, 225. Então, vai ser 225π. Mais, e a área lateral? Acabei de calcular lá, ó, 900. Aí, agora, primeiro você multiplica, né, pessoal? Multiplicação manda, né? Então, a área total vai ser igual a 450π. Mais, porque eu multipliquei, 900π. Aí agora somando os dois, então a minha área total aqui, ó, vai ser nada mais, nada menos que 1350π. Como eu estou falando de área, dm o quê? Quadrado. Ok, pessoal? Beleza. Pessoal, faça os deveres, faça os exercícios, continue estudando. É assim que você vai memorizar, beleza? E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.